Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru, estou aqui com a Ariane Abdala. Oi, Ari, tudo bem? Oi, Marcela, tudo bem? Oi, pessoal. E nossa convidada hoje, a Nuricel Aguilera, já está aqui com a gente. Tudo bem, Nuricel? Tudo bom, queridas? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a Nuricel é fundadora do Instituto Alfa Lumen, que é uma ONG com sede em São José dos Campos, com o objetivo de dar suporte e oportunidades a estudantes de altas habilidades, principalmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Ela é formada em Física e trabalha com educação há 40 anos. Foi professora, coordenadora pedagógica e diretora de escolas particulares até 2013, quando passou a se dedicar integralmente ao próprio projeto. Começa contando pra gente por que Bom, acho que é legal você explicar primeiro o que é isso, né? Altas habilidades. E por que fundar uma instituição para atender esses jovens? Beleza. Então, ao longo da minha trajetória, né, como gestora na parte educacional, eu tive a oportunidade de conhecer escolas no país inteiro, né, e também fora do país. E muitas dessas escolas, eu observava crianças que eram taxadas como problemas e que, na verdade, elas eram excepcionais, assim, incríveis, com um potencial altíssimo, mas como é característico desse perfil, eles são bem questionadores, né? E têm demandas bem altas e são bem intensos. Então, eu percebi a inabilidade que a escola tinha, primeiro, em perceber e identificar esse perfil, e segundo, em lidar com esse perfil, né? E alavancar o potencial que essa turminha tem. E assim, muitas dessas crianças, eu percebia muitas dessas crianças se desperdiçando, né, ao longo do processo de construção de vida deles, né? Muitos acreditavam realmente que era um problema. Eles acabavam incorporando essa perspectiva, né, dos adultos e do pessoal que o cercava. Então, inicialmente eu fundei uma ONG chamada Escola Aberta, que a gente tentava ir nas escolas e trabalhar com essa garotada nas escolas, tentando abrir um espaço e oportunidade para que eles mudassem esse mindset, né, essa perspectiva. Aí, mais tarde, eu acabei migrando tudo para o Alfa Lumen, e o Alfa Lumen tem um projeto escola. Então, além de dar suporte às crianças de escola pública, a gente também abre espaço para alguns desses estudantes serem parte desse projeto escola que visa promover crianças, mas como líderes, né? Que promover lideranças. Né? Eu procurei uma cidade que tivesse o perfil legal para implementar o projeto de maneira mais intensa. Acabei escolhendo São José dos Campos, que foi uma ótima escolha, porque tem muitas universidades, muitos institutos de pesquisa e o próprio olhar em relação à educação, né, que é uma preocupação muito sólida aqui. Então, mudei para cá, para São José, e aqui eu comecei a conhecer a cidade, porque você não pode simplesmente chegar e impor uma fórmula mágica dizendo eu sou o senhor de todos, né, de todo conhecimento e sabedoria. Você tem que ter o respeito e entender a lógica das pessoas daquela cidade. Você tem que entender como é que é o modus operandi, como é que é a mentalidade. E aí eu passei alguns anos fazendo projetos nas escolas públicas, né, conhecendo melhor a educação e a população e as demandas e o potencial, até que, finalmente, então, em 2013, fundei o Instituto Alfa Lumen. E o que a gente desenvolvia no Escola Aberta migrou tudo para o Instituto Alfa Lumen. A gente não trabalha só com inteligência acadêmica, alto potencial acadêmico, a gente tem habilidades específicas, né? Então, tem habilidade em música, interpessoal, nas múltiplas inteligências, né? O que não é muito simples, porque muitas vezes você tem um estudante genial em música, mas que tem grandes dificuldades na parte acadêmica. Então,
assim, a gente também implementa uma metodologia que dá suporte ao que cada um tem de mais forte, né, de potencial, e as dificuldades que têm que ser trabalhadas para que esse estudante possa crescer integralmente. E agora a gente vai lançar também cursos online para que crianças de todo o país consigam ter acesso a essas oportunidades. A gente abre para a garotada de escola pública curso de inglês, mandarim, espanhol, na área de línguas, né? E, enfim, são 36 eletivas que eles podem participar, são cursos desde segurança da informação, programação, robótica, etc. O projeto começou com 18 estudantes, né? Então, o projeto Escola iniciou em 2014 com 18 estudantes, hoje tem 460, e a gente acaba atendendo nos vários projetos, por ano, uma média de 15, 16 mil crianças, entre os vários projetos que a gente desenvolve. E com parcerias muito legais. Então, um dos eventos gatilho que a gente desenvolve, que é o Science Day, o ano passado recebeu 12 mil pessoas, né? 300 escolas, 300 e pouco, e é em parceria com a NASA e mais institutos de pesquisa do Brasil, que oferece oficinas e exposições, e é muito legal, e assim, já virou tradição, e a gente acaba recebendo mais ou menos 8 a 10 cidades da região. E como é que essas crianças chegam até vocês? E como que vocês identificam? Eu imagino que tem uma série de testes, uma série de uma vez que chegam, né, para identificar as altas habilidades, mas como elas estão em situação de vulnerabilidade, muitas delas, como é que é esse processo para vocês descobrirem? A gente cria alguns processos gatilho, né? Eu costumo falar para o meu pessoal que quando você quer atrair mariposas, você tem que acender a luz, né? Você acende a luz, elas vêm. Uma das características muito típicas de crianças com altas habilidades é que elas são espíritos inquietos. Mesmo quando elas não são reconhecidas e até não se reconhecem, não se percebem como altas habilidades, na verdade, elas têm muitos interesses, elas são muito curiosas, muito intensas nessa curiosidade, e elas, assim, tudo que houver de diferente, de interessante, de inovador, elas buscam, né? Então, quando a gente faz esse tipo de evento grande, você acaba instigando esses perfis, né? Você acaba atraindo esses perfis. E, claro, que depois de grandes eventos, você tem que criar também cursos e atividades e oficinas a que eles possam ter acesso, né, para dar continuidade a essa percepção. Então, assim, nós temos vários eventos gatilho, né? Nós temos na parte de artes, com os núcleos de orquestras, e de cinema, de teatro. Então, assim, de novo, a gente vai nas escolas públicas, né, desenvolve essas oficinas e trabalhos com a garotada e depois faz grandes apresentações abertas ao público. E isso acaba instigando aqueles que têm esse perfil, né, voltados para a área de artes. Então, os eventos gatilho, eles buscam, na região, instigar essa criançada e depois viabilizar para que eles possam fazer cursos nas áreas que eles têm interesse. Ao mesmo tempo, a gente tenta instigar que outros parceiros, né, universidades e empresas, também desenvolvam, institutos de pesquisa, também desenvolvam e criem oportunidades para essa garotada, para que cada vez a gente possa atender mais jovens e crianças em diferentes áreas, né? Nessa parte online, a gente já estava para lançar o IAL 360, que é a nossa plataforma educacional, e algumas coisas a gente já faz por lá. Só que agora, com esse Covid-19, nós tivemos que acelerar imensamente. Então, todo o projeto que seria para o ano que vem está sendo antecipado agora para junho.
Como é que o Alfa Lumen como um todo está passando por esse momento? E como você acredita que vai ser depois, né? O quanto isso vai transformar a educação? Tá, eu vou te dizer, olha, a gente, naquela semana em que já houve, assim, aula optativa, digamos, na primeira, ainda, nós já nos estruturamos, e como nós já tínhamos esses projetos já em andamento, então, na primeira semana a gente já começou com atividades online. Uma semana primeiro que a gente chama de ilha, para discutir o momento, né, porque não fazia sentido você começar falando de aula normal quando o mundo está de pernas para o ar. Então, a primeira semana foi um processo que a gente chama sobre todos os olhares. Então, assim, abordar aquele momento sobre todos os aspectos, científico, humano, filosófico, sociológico, antropológico, enfim. Então, nós fizemos esse trabalho por uma semana, e depois já começamos as aulas de conteúdo regular. Mas veja bem, dentro da óptica online, né, que tem seus ajustes e as suas especificidades. Eu fiz mestrado na área de tecnologias da inteligência digital, então é algo que já estava sendo desenvolvido, como você lidar com uma escola online, né? A gente já vinha desenvolvendo esse tipo de pesquisa, então, quando nos pegou, a gente teve que antecipar, teve que correr, mas a gente já estava com a estrutura já para poder dar conta dessa situação. Eu vou pedir um parênteses, porque você me perguntou o que ia mudar, né? Eu acho que não Sim. tem mais volta, tá? Eu acho que, bom, alguns aspectos. Primeiro, eu acho que o ensino nunca mais é igual, ele vai ter que passar a ser híbrido e assim, muitas escolas e muitas estruturas que não utilizavam ainda essa ferramenta, a partir de agora não tem mais como não usar, né? Porque ela se mostrou uma solução de muitas formas, né? E, ao mesmo tempo, um problema, porque realmente as crianças que não têm acesso a equipamento, à internet, o que a gente vê é que vai aumentar profundamente a distância nessa parte social. A nossa garotada de escola pública, ou seja, a nossa garotada do projeto escola, muitos não tinham, né, equipamento. A gente providenciou equipamento, providenciou internet para eles, quer dizer, nós amparamos essa garotada do projeto escola, né, viabilizando essas coisas. Inclusive, a gente tem um grupo social que também vai atrás de cesta básica, ou seja, a gente faz todo um acompanhamento social dessas famílias e vai dando suporte, tanto emocional, né, psicológico, quanto em termos econômicos. Mas o que a gente vê é que a distância está se ampliando, né? O que eu vejo é que vai ter que se correr muito para que o mundo comece a ser de novo mais igualitário, sabe? Especialistas em inovação dizem que a educação é uma das áreas que ainda não passou por uma transformação, né, assim, relevante, que o jeito que a gente ensina ainda é muito parecido com o do século XX, embora o mundo tenha mudado muito. Então eu queria saber como é que você vê isso, e aí, já emendando para você fazer uma reflexão, qual é, na sua opinião, o papel da educação e da escola? O que é educação? Qual é o papel da escola? Tá. O mundo tem mudado muito, as pessoas têm mudado muito, e a educação ela é bem temerosa, né? As grandes estruturas são bem engessadas e eu acho que elas têm um certo receio de dar passos, né? De agir. E acabam se mantendo na segurança, né? Na zona de conforto, na zona de segurança. Que já não está funcionando há muito tempo, para falar a verdade, né? Porque a escola, o papel da escola é preparar o indivíduo para o mundo como ele é, e mais é preparar para o inesperado e o imprevisível, né? Quando você prepara essa criança com toda a parte socioemocional adequada, com toda a parte cognitiva, não de decorar conteúdos, mas ser capaz de saber aprender, de ser capaz de buscar soluções,
ser capaz de entender o contexto e como é que ele vai articular soluções para esse contexto. Então, esse tipo de aprendizagem é que é efetivo e que vai realmente ajudar a criança, o adolescente, no seu projeto de vida. E assim, inclusive, que ele se descubra para se entender e aí poder delinear qual é o projeto de vida dele. E para delinear o projeto de vida, ele tem que ter acesso ao maior número possível de possibilidades, né, e conectar muito com o mundo, né, como é que é o mundo. Esse chacoalhão, digamos, essa situação que a gente está vivendo hoje, vai obrigar as escolas a se repensar, né, elas vêm se repensando, mas não agindo na velocidade em que deveriam, né. Tem uma historinha legal que uma vez eu vi, uma charge, que tem um molequinho dizendo assim, ô pai, nossa, eu aprendi muito, né, eu estou estudando pra caramba. E aí o pai, nossa, filho, que legal, né? E aí, onde é que fica, então me conta, é geografia que você está estudando? É, geografia. Então me conta, onde é que fica, né, onde é que fica a África? Ele falou, na página 43. Ou seja, não sabe nada, né? Na verdade, decorou conteúdos, e isso não faz mais sentido, minimamente mais sentido. O que faz sentido é você saber articular esses conteúdos e transformá-los em conhecimento e em soluções para problemas. Né? E a gente está falando de atitude empreendedora aqui, você falou que essas crianças com altas habilidades, elas têm muita energia, né? São intensas, elas questionam. O quanto a gente pode aprender com esses jovens sobre atitude empreendedora, sobre essa energia que eles têm para transformar, para questionar, e o quanto dá para incentivar isso, para que eles não percam, né, e não escondam. Quando a gente abriu o Alfa Lumen, o foco é transformar a educação como um todo. E entender que essas crianças com esse potencial, elas podem ser soluções para muitas questões do nosso país. E são diamantes brutos, como diz Dimenstein, né? São diamantes descartados, né? Muitos se perdem ou acabam indo para o pior, né? Acabam indo para soluções negativas. Quando, na verdade, se bem alavancadas e trabalhando o socioemocional, valores, né, ética, eles se tornam lideranças super importantes nas várias áreas, né, nas áreas em que eles têm a alta habilidade. Essas crianças, elas têm um espírito empreendedor, né, como eu falei para você antes, são espíritos inquietos, mas muitas vezes tem uma energia, assim, que tem que aprender a canalizar, né, porque eles não têm, às vezes, um foco específico e essa energia explode dando tiro para todo lado, né, então você tem que trabalhar neles o autoconhecimento e desenvolver junto com eles qual é o projeto de vida que eles têm. E aí ajudá-los a que eles foquem, canalizem essa energia para a construção desse projeto de vida. Então, eles precisam ser trabalhados na parte socioemocional para lidar com tudo que um empreendedor tem que lidar, que não é bolinho, né? Dar murro em ponta de faca, lidar com conflitos, lidar com decepções, lidar com desafios, articular soluções, e todo esse arcabouço de características que compõem o empreendedor. Né? Então, tudo isso é trabalhado muito mais no socioemocional do que só em termos de conteúdo. E conta pra gente, eu fico curiosa de saber um pouco mais sobre a sua jornada. Como é que foi essa transição de você estar dentro de escolas para criar o seu projeto, e o que você enfrentou assim de difícil que você não imaginou assim que ia ser tão difícil? Olha, eu já era meio uma criança diferente, sabe? Numa época em que as mulheres não gostavam muito de ciência, ou gostavam, mas a sociedade não abria muito espaço, né, para isso. Eu queria ser física, né, e era da pá virada, né, era assim, gostava
coisas que normalmente a garotada da minha faixa etária não gostava. Então, assim, primeiro porque eu era mulher, depois porque eu era jovem demais, aí, enfim, fui tocando, abri a primeira ONG, né, que foi o Escola Aberta. Aí, realmente, a dificuldade é que muitas escolas públicas não querem mais dor de cabeça o trabalho do que já tem. Então, era difícil, às vezes, entrar ou conseguir ter acesso para desenvolver projetos, né? Então, esses são alguns desafios que fui encontrando ao longo do caminho. Mas eu vou te dizer, eu tenho um perfil bem incisivo, bem protagonista, então, assim, é um perfil que vai adiante e dane-se, entendeu? Uma das coisas é que eu nunca me preocupei muito com o que o outro pensa, né? Assim, mas você fazendo, eu não quero nem saber aquilo lá, se aquilo faz sentido, se aquilo vai ajudar pessoas, se aquilo vai construir soluções. Se o outro não acredita porque acha que é difícil, porque acha que vai dar trabalho, porque acha, eu vou em frente e pronto, tá? Então, eu fui buscando essas soluções e muito aprendizado dentro da estrutura, que é uma grande rede de ensino, e eu aprendi muito lá dentro, porque eu tive grandes oportunidades de navegar por vários setores, de conhecer escolas do Brasil inteiro, fora do Brasil. Eu fui team leader em Olimpíadas Internacionais. Então, todos esses olhares, toda essa aprendizagem ao longo da trajetória foram me instrumentalizando para chegar na proposta que eu queria. Eu comecei a Alpha Lumen muito focado na teoria da complexidade, que é uma lógica, né, que é toda uma cultura, todo um processo mental de entender o mundo de uma forma mais integrada. Então, isso era natural a mim, eu sempre gostei muito de desenvolver conexões, eu sempre vejo conexões no mundo, sabe, tudo para mim é conectado. E eu percebia que a educação não trazia isso. Eu tentei muito fazer alterações dentro da estrutura que eu compunha. Daí a minha decisão de, então, sair. Então, vamos criar algo que seja mais ágil e que possa mudar sem tantas amarras, sem tantas, preconceitos, sem tantos temores, sem tantos... E aí... então, a gente abriu o Alpha Lumen, que tem um grau de liberdade muito grande, é um núcleo de pesquisa educacional, e nesse grau de liberdade a gente consegue desenvolver estruturas educacionais. Perguntando sobre esse momento, né, de quarentena, e aí a minha pergunta é, como é que tá sendo para você? Eu vou te dizer que eu quase não sinto tempo para me sentir isolada, porque eu passo... direto trabalhando ou com a garotada ou com as várias equipes, né, dos projetos e desenvolvendo. Então, eu fico, assim, horas e horas por dia trabalhando e eu não percebo nem se é domingo, se é sábado, porque eu estou 24 horas no ar, assim. Mas, uma coisa que a gente se preocupou desde o início é que tanto a nossa equipe, a docente e a dos projetos, né? Quanto as crianças, quanto as famílias que são parte do nosso contexto, como os parceiros, enfim, que de alguma forma eles se sentissem apoiados, porque é um momento difícil, né? É um momento em que o mundo, enfim, eu fico muito triste quando eu vejo as notícias e as vidas que se perdem, as pessoas que se perdem. A gente pede muito que todo o nosso grupo tenha muita consciência e se mantenha em segurança, né? Para ter um amanhã para poder construir, porque vai haver muita coisa para construir depois que a gente passar por esse momento. O que eu sinto é uma vontade muito grande de fazer coisas para ajudar outros. Então, assim, isso me dá muita energia, me dá muita força. Eu tenho uma urgência muito grande em fazer acontecer soluções para que pessoas que estão sofrendo em isolamento não precisem, para que crianças que estão sem uma solução
educacional, porque não há um preparo para isso, que elas possam ter. Mas muitos não, né? Não perderam. Então é hora de arregaçar as mangas e fazer o seu melhor, fazer o possível para ajudar o outro, para ajudar o vizinho, para ajudar, porque com isso ele se ajuda, né? Essa troca de energia, ela engrandece todos. Obrigada. E a gente agradece ter tido você aqui e foi um papo muito legal. Foi ótimo. Obrigada, meninas. Valeu. Então, essa foi a entrevista com a Noricel Aguilera, fundadora do Instituto Alfa Lumen. Eu achei muito legal. O que você achou, Ari? Foi ótima, muito boa. Trouxe um conteúdo de atitude empreendedora na veia, né? Sim, total. E como cultivar isso desde cedo, né? Falando em cultivar isso desde cedo, uma das coisas que ela falou e que eu achei, divertido, porque ela falou o quanto é importante aprender, mesmo que você tenha uma habilidade que se sobressai em uma área, o quanto é importante você aprender a canalizar a sua energia e a ter um projeto, né? Para você não ficar nem colocando sua energia numa coisa que não vai dar resultado e, ao mesmo tempo, aprender a como construir um projeto de longo prazo. Então, achei muito bom, porque tem a ver um pouco com a história dela, que ela falou, né? Ela até usou essa palavra, foi se instrumentalizando para chegar na proposta que eu queria. Então, ela trabalhou muito tempo dentro de colégios tradicionais até decidir que, agora eu preciso fundar o meu, porque eu não vou mais conseguir ir para frente aqui dentro. E tem um pouco isso, né? De construção, de que nada vem tudo que vem bruto precisa ser lapidado, e não é diferente com quem tem altas habilidades e com qualquer pessoa. Sim, e é legal que hoje, nas escolas, o projeto de vida, né, que ela falou, talvez seja uma semente disso, né, de uma maneira estruturada, você ajudar as crianças a identificarem o que elas querem construir na vida. Gostei que ela falou que nesse momento, né, ela vê sempre a taça meio cheia, né, e nesse momento também, então que ela sente essa urgência muito grande para fazer acontecer e ajudar as pessoas, né, nesse momento de pandemia. Isso é um traço muito empreendedor, né, não tem opção de esmorecer, de lamentar, por mais duro que seja o cenário, ou quanto mais duro for o cenário, mais atitude ela tem para como é que eu posso contribuir para ser parte da solução, né? Outra coisa que eu gostei da entrevista é que ela falou, quando ela foi para São José, né? Ela falou, não vou chegar chegando, né? Vou primeiro sondar o terreno, ver como é que são as escolas, fazer algumas parcerias. E eu acho muito que tem uma lição, às vezes a gente, na ânsia de fazer, né? Sai construindo um monte de coisa e tendo um monte de ideia e colocando um monte de propostas no mundo. E essa capacidade dela de ver o todo e de parar, peraí, vamos olhar, vamos ver o que já tem, vamos construir sem querer fazer tudo sozinha, né, e sem querer partir de uma base, porque a base já existe. Então eu achei isso muito legal, dela falar que ela construiu, primeiro ela foi olhar o que existia e foi entender qual era o cenário para depois trazer a proposta dela e construir a partir daí. Muito legal. E ao mesmo tempo, outra coisa que eu marquei e que faz um contraponto com o que você está dizendo, é que ela sempre foi adiante, foi em frente e pronto, né? Sem se preocupar se os outros acreditassem ou não. Então acho que é muito interessante a gente observar que tem momentos de observar, de reconhecer o terreno, de agir menos e observar mais, e tem os momentos de eu sei o que eu quero, eu vou seguir em frente, eu vou fazer o que precisa ser feito. Não é nem só uma coisa, nem só outra. Esse equilíbrio é muito importante quando você trata a vida como um empreendimento, né? Que é outra frase que ela falou, que é a própria vida como um grande empreendimento. Então, em qualquer cenário em que você tem uma atitude empreendedora, você saber ter esse balanço entre a hora de agir mais e a hora de esperar, de reconhecer, de ouvir, de conhecer, é interessante, né? É fundamental. Então, ficamos por aqui neste episódio e voltamos na próxima semana. Valeu, gente! Valeu, até mais! Esse podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses, e esse episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru. Produção de Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos e Gabriela Lopes.